que rufem os tambores, só pra vocês me matarem, que é pra vazar o áudio, que gritem os papagaios. Pra ferrar quem tá de fone. Que chacoalhem Os haters vão comentar isso. É. Wesley, o que a gente tá fazendo aqui? Hoje estamos reunidos aqui nessa mesa maravilhosa pra fazer o primeiro Vale 1. Aê, merece, vai. Agora sim. É isso mesmo. O Caco adora palma, eu né? gosto. Todo vídeo dele tem palma. Ah, mas é porque eu acho que eu venho de palco também cantando com banda e sempre tem uma resposta direta. E como no vídeo não tem, eu geralmente faço as próprias reações, sabe? O Eu Caco converso é a comigo nossa mesmo. claque, tá ligado? Ah, eu sou o Liminha, lembra do Liminha? Sou animador. Mas estamos começando o Vale 1. Vale o primeiro então, galera? Vale 1? Vale 1? Valeu. Bom, então vamos falar de Páscoa mesmo? Vamos falar sério? de Páscoa. Então começa, Caco, explicando pra gente, porque eu realmente não sei o que é Páscoa. Eu não sou um profundo entendedor de Páscoa, senão as pessoas vão achar também que eu sou. Eu nem quero deixar claro que eu não sou um profundo entendedor de religiões. Teólogo, né, É um teólogo, estudou com os monges capuchinhos, não sei aonde, saca? Nada disso. Mas eu achei interessante. Na verdade, eu trouxe esse assunto, eu quis da gente falar um pouquinho sobre isso, porque qual que é a sua religião? Você tem religião? Não tenho religião. Você tem religião? Não tenho também. Então, eu tenho, assim, uma Eu já religião. passei por várias, mas eu não, Então, não parei nenhuma. essa experiência é muito legal e você traz uma outra. Isso que é o bacana do Vale 1, gente. Cada um aqui é uma atmosfera completamente diferente. Isso é muito legal. Eu sou católico, vou à missa sempre, mas também já passei por outras religiões ali para dar uma estudada, mas sou católico. E a Páscoa, pro catolicismo, é uma parada. Só para explicar rapidamente, porque eu também não sou nenhum entendedor, mas basicamente a Páscoa é o renascimento, a ressurreição De Jesus? É isso. Por isso que a gente tem Aquele filme da Sessão da Tarde, eu sabia que ia ensinar alguma coisa. Mas a gente tem um período pré-Páscoa que é uma quarentena, assim, são 40 dias que é pra gente lembrar e entrar em penitência no catolicismo para lembrar os 40 dias que Jesus passou pelo deserto, que foi tentado, jejuou, ele foi tentado pelo demônio, e o demônio aparecia para ele em vários momentos, que ficava testando ele do tipo, se você é mesmo filho de Deus, então pula daqui que os anjos vão te salvar, e ele ficava, a Páscoa tem o negócio do jejum também. não é só um isso. jejum, mas por exemplo, você guarda algumas tradições, tipo, não pode comer carne vermelha, quando se inicia a Páscoa, se não estiver enganado também, se eu estiver enganado vocês Mas podem tem a corrigir Sexta-feira aqui. Santa, né? Que não... Tem a Sexta-feira Santa, que você não pode comer carne vermelha também, que você guarda, mas eu acho que a principal função, na minha opinião, desses 40 dias é de você rolar uma penitência mesmo, de você pensar, se colocar alguma coisa que você quer mudar ali e tal, e se colocar como Jesus também foi tentado e tal, e eles falam que é um período de muita provação. Aí vem a Sexta-feira Santa, que foi lembra-se a morte de Jesus, que foi a crucificação. Aí tem o Sábado de Aleluia, que aí os discípulos ficaram perdidões e tipo, meu Deus, vão matar a gente também, cada um foi para um canto, não sei o quê. E aí o domingo de Páscoa, para o catolicismo, é quando tem o renascimento, a ressurreição de Jesus, que ele volta, tipo, não é reencarnação, como dizem nos kardecistas ali, o espiritismo. Ele volta no corpo Ele volta no próprio corpo dele, ele tem as chagas ali, aquelas coisas todas, e aí ele tem a ressurreição e ele sobe pro céu, assim, tipo, vai viver com o pai dele ali, tipo, corpo, sabe, tudo ele de verdade. Então, pelo que eu entendi aí, eu estou louco pra chegar no momento onde é que entra o ovo de chocolate da Páscoa. Porém, pelo que você me falou aí, pelo que eu entendi então, o ovo da Páscoa simboliza o diabo que fica tentando a gente, Jesus Cristo, a comer o ovo, porque é uma tentação esse chocolate. Mas se da Páscoa. fosse isso, tava tudo errado, porque a gente cede a tentação todo ano. Todo mundo come chocolate A na gente Páscoa. aperta a mão do diabo e Vocês abraça. são muito loucos, vocês foram por um caminho muito louco. Eu também não sei direito onde que entra o chocolate, mas eu acho que deve ser mais ou menos, sei lá, tipo presente de Natal, que é pra você lembrar de uma pessoa e trocar ali, porque se eu não me engano, eu acho que tem o ovo ele representa um nascimento, porque do ovo nasce alguma coisa, eu não sei do coelho, onde o coelho que não põe ovo, onde ele entrou nisso, mas eu posso dar uma pesquisada aqui também e tal. O coelho é... E essa é muito louco. E vocês sabiam que a Páscoa do judaísmo, só pra finalizar essa introdução que eu vou parar de falar, vocês não falam muito, completamente simboliza uma coisa completamente diferente. São duas religiões que elas vêm de um mesmo caminho, só que eles acabam se distinguindo ali e tal. E a Páscoa dos judeus não tem nada a ver com a Páscoa dos católicos, por exemplo. Mas é na mesma época. Não necessariamente não acontece no diferente? mesmo dia, mas é mais ou menos na mesma época, é diferente.
Porque já o judaísmo, ele, se eu também estiver errado, por favor me corrijam, eles relembram a libertação do povo judeu do Egito, porque o povo judeu tem um esquema que Abraão foi lá e aí levou o povo judeu que acabou indo para tentar vidas melhores porque estava rolando uma parada de seca para o povo judeu, e aí eles foram para o Egito tentar uma vida melhor e acabaram sendo escravizados pelo faraó da época. E aí eles simbolizam basicamente isso, Moisés libertando o povo judeu para a Terra Prometida. Basicamente é isso. Tá bom. Mas então, pelo que eu entendi, então tem vários tipos de Páscoa. Tem várias vertentes da Páscoa aí. Tem. Mas eu acho que a principal coisa que a gente podia discutir hoje aqui as pessoas ficam fazendo às vezes umas penitências durante 40 dias assim que eu acho muito louco, do tipo, eu vou ficar sem comer chocolate durante 40 dias, eu vou ficar sem beber, eu vou ficar sem fazer tal coisa, vou ficar sem comer queijo durante 40 dias. Essa Páscoa eu odeio, eu gosto daquela de chocolate. Tipo, as pessoas não olham pra elas, não fazem um autoexame do verdade, tipo... É verdade. Usar a Páscoa pra isso, sabe? O que vocês acham? Eu acho que esse lance de quarentena, de tudo mais, em todas as religiões, eu vejo assim, por exemplo, muçulmanos que eles têm a tradição de fazer tem a quarentena deles, mas eu vejo assim, por exemplo, amigos meus que são dessas famílias que têm essas religiões, eles fazem por obrigação e às vezes eles nem entendem porque eles estão fazendo isso. Minha família faz. Mas por quê? É tradição. E o que significa? Não tipo, sei. A gente faz um jejum aí. E é isso, sabe? Não tem um propósito claro. Eu acho que o propósito foi se perdendo, ele foi se dissolvendo na tradição, e simplesmente ele tá lá por ser uma tradição sem um significado. Sabe, eu acho que como várias coisas da sociedade que tem, por exemplo, questões sociais que estão ali só pela tradição e não tem mais um significado hoje em dia. Eu acho que Você acha que se perdeu muito? Eu acho, coisas, eu não assim? sei o que é a Páscoa. Minha família sempre fez, por exemplo, no dia da Páscoa tem a troca do ovo, pegadinha do coelho, você segue a pegada, acha o ovo e tal, e beleza. E aí? É isso. Vira muito mais uma data de descontração, aquela data de... Tipo, é como a se Páscoa me lembra muito Natal nesse sentido. Sim, assim. é aquele momento de presentear e tal, mas... Eu poderia chamar você, tipo, você seria ateu, assim, você não acredita em nada ou você acredita em alguma coisa? Não, eu acredito. Ele é tipo um agnóstico. Exato. Só pra entender. Sim, assim. sim, Ele não fala que não, mas também não fala que sim. Exatamente. Eu acredito muito na questão de energia, sabe? Eu acredito muito nessa questão da energia, da intenção, sabe? Então... minha família toda, como um bom baiano, também a galera tudo católica, tipo, na minha cidade tudo mas são católicos, mas o baiano tem muito católico que também passeia pela Umbanda, assim, que tem aquela coisa toda, né? Não, a minha família já não tem muito essa vertente, assim. Mas o meu pai especificamente, é um cara muito religioso e hoje ele acredita na Bíblia, ele não vai pra igreja nenhuma, ele acredita na palavra ali. E sempre que eu era moleque, tipo, passava os filmes da Sessão da Tarde, de Jesus, aqueles filmes... E meu pai sempre tava ali tentando explicar um pouco daquilo, e eu só queria comer o ovo, eu achava meio uma chatice de não poder comer carne, sabe? Eu sempre meio radical... Ele seguia essas coisas. Segue até hoje. Segue até hoje. A minha não seguia, era só ovo. Não. Nunca teve, tipo, nenhuma vertente de religião, assim. A gente comia, tipo, estrogonofe na Páscoa. Estrogonofe de filé mignon. Bacalhau, era peixe. Páscoa era ovo de chocolate e peixe. Que acaba virando uma data comercial também, Eu acho. Por exemplo, as pessoas gostam, eu falo os comerciantes, assim, os empreendedores, sei lá, eles acabam mantendo essa tradição muito forte e não querem que isso morra porque acho que a venda de bacalhau dos mercados aumenta pra caramba. Igual no Natal, que aumenta a venda de não sei o quê. E as pessoas perderam o real significado daquilo, ou porque deixaram de seguir uma religião, ou vocês acham que é simplesmente porque isso tudo não faz sentido para uma galera mais nova, isso é uma coisa mais antiga que está se perdendo? Eu acho que banalizou. Eu acho que tipo, mas você acha que perdeu o sentido para as pessoas, assim, por causa de se banalizar mesmo? Eu acho que perdeu no geral, porque assim, para quem segue mesmo, não perdeu, porque ela já vem seguindo aquilo. No caso meu, que eu vim seguindo, mas vamos dizer, meio que por obrigação, né? Porque você tá ali, você tá na casa dos seus pais, você é moleque e tal, você meio que entende aquilo daquela forma. Mas depois que eu fui criando uma consciência, Páscoa pra mim é tipo um feriado. Saca? Pra viajar, feriado, assim, pra dar um rolê e tal.
Agora que você deu essa introdução maravilhosa... Muito, né? Tipo, super estudioso. Gente, foi a primeira vez que de alguma forma eu falei assim, puta, entendi que a Páscoa tem uma questão um pouco mais profunda, legal de se entender, de você procurar os seus monstros, né? Ver o que a quaresma, né? Que essa quarentena, nem sei se você pode usar o termo quarentena para 40 dias, mas não sei se chama mas é quaresma. E aí, isso é uma coisa que eu questiono bastante, assim, porque as pessoas deviam estar muito mais preocupadas de olharem para elas mesmas e delas... Pode ver, com o tempo a gente não fala muito também. Mas delas olharem para elas mesmas e de pensarem no que elas podem melhorar, de que maneira que elas podem contribuir, tudo, elas estão muito mais preocupadas de falar assim, acabou o carnaval, eu enchi a cara no carnaval, então vou ficar 40 dias sem beber, que é pra eu, tipo, desintoxicar. Nossa. Mas assim, mas é o que acontece, só que depois disso... É um pretexto. Mas que depois dos 40 dias, sabe o que ela faz? Ela volta a encher a cara, tipo, tanto quanto, e aí vira e fala, 40 dias sem beber. Primeiro dia que ela bebe, ela fala, 40 dias sem beber, hoje eu vou tirar o atraso. Aí que a gente volta pra banalização da data. Banalizou, virou uma coisa meio... Eu sei que os judeus guardam muito, quem é judeu, assim, praticante mesmo, assim, eles guardam muito ferozmente, assim, essa data, eles fazem jejum, se eu não me engano, um dia antes e tal, é uma parada muito séria, assim. Então, tem esse ponto também, né, porque eu sinto que banalizou pela questão do meu grupo de amigos e familiares, né. Não sei, talvez alguma família, você que é um pouco mais religioso, não sei se... Não, a gente guarda pessoas, super, assim, mas eu imagino que ainda tenha um propósito, assim, para algumas pessoas. Eu acho que, tipo, desculpa só pra falar isso um segundo. Eu acabo entendendo como uma data muito familiar mesmo, assim, que é muito mais importante estar perto das pessoas que você ama e, tipo, estar convivendo bem do que qualquer outra coisa, assim, sabe? Eu acho que o aspecto comercial, o aspecto do capitalismo que banaliza essas coisas, porque você vê, tipo... Um ovo de Páscoa pode custar R$100, cara. É surreal. E aí você perde o propósito do lance, porque hoje em dia você não acha mais ovo de Páscoa que seja baratinho. Não. E aí o propósito do ovo já era, meio que morre. E aí acaba virando também discriminatório, não vira? Porque quem não tem dinheiro pra comprar fica lá sofrendo. É igual o cara que tem a mochila do Ben 10, o outro não tem grana pra comprar a mochila do Ben 10, aí vira discriminatório. Exclui totalmente a galera. E você não tem mais ovo de Páscoa barato, você vai no mercado, você vê os ovos de Páscoa. Eu usei o termo correto, discriminatório? Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Acho que estamos certo por aí. Mas eu acho que você perde muito o... Porque a pessoa fala assim, pô, a Páscoa se torna, por exemplo, uma discussão no Facebook sobre o preço do ovo de Páscoa. E a galera, ao invés de falar assim, o propósito da Páscoa, eles falam, porra, mas é só comprar uma barra de chocolate, porque é a mesma coisa, é mais barato. Então, mas as pessoas não querem, porque elas querem comer o ovo. Sim, mas olha a indignação que você teve agora, que é o que acontece no Facebook, e a Páscoa deixa de ser uma data comemorativa para ser uma data sobre discutir o preço do ovo de Páscoa. Eu fiz um cálculo uma vez. E é por isso que você vê que, mano, essas datas comemorativas, no geral, especificamente a Páscoa também, mas as datas comemorativas no geral, virou uma questão mesmo de comercial. Business. Business, e né? aí eu fiz um cálculo uma vez que é muito louco. Eu adoro, depois mandei um cascaio, tá Lacta, acho que é da Lacta, mas eu adoro o talento branco, aquele que vem com as casquinhas. Eu também. Então, manda, por favor. Eu gosto a gente quer leite. Eu gosto do leite. E aí eu fiz um cálculo uma vez, se você comprasse tipo 2 ou 3 barrinhas daquela ou 4, saía, sei lá, custa no mercado 3, 4 reais assim, uma barra dessa. Você comprar 4 barras dava mais do que o ovo que eles estavam vendendo. Você gastava tipo quase 20 reais pra comprar e o ovo custa 60. Então, mas se você abrir o Facebook hoje, você já vai ver essas comparações, entendeu? Eles não estão falando, a Páscoa tá chegando, vamos se amar, vamos se olhar. Não, galera, a Páscoa tá chegando, não seja otário! Sabe uma coisa que eu vi hoje, esses dias, essa semana nos stories, uma amiga publicou um stories botando o preço do ovo do Kinder Ovo. E aí ela colocou embaixo bem assim, a Páscoa perdeu o sentido. Tá vendo? A Páscoa perdeu o sentido, mas na visão dela, porque o ovo tá caro. Não é sobre toda essa filosofia que a gente tava falando. Isso que você falou uma coisa que é verdade. É isso que eu acho que é. Por isso que eu falei que eu acho que o aspecto capitalista do comércio e tal, que banaliza também, distorce, porque a galera começa a virar time de futebol do ovo de Páscoa ou da barra de chocolate. E será que talvez não tá na hora das pessoas começarem a resgatar algumas coisas legais e enxergar de um jeito diferente essas tradições todas que a gente vive e que a gente cresceu? Não sei, não é ótimo, né? Não. Mas assim, por exemplo, estamos num período de Páscoa. Você é um cara que acredita em coisas. Então, né, você falou que você acredita em um Deus, numa energia, alguma coisa assim. Por que não usar esse período de quaresma para você se interiorizar e aí você resgatar essa coisa do
do olhar pra dentro, olhar pra cima e tentar... Eu acho legal assim, não necessariamente mas também precisa ser na Páscoa, entendi. Tipo, não necessariamente aquele dia que vai... Mas eu acho legal... Eu vou dar um exemplo específico assim, tipo, aniversário. Tem vários amigos que já falam assim, porra, aniversário, pra que comemorar a data que eu nasci? Eu sou assim, aqui? cara, Você é um cara desse. Não faz sentido. Mas eu acho legal nesse sentido assim, é um momento, por exemplo, pra mim, reflexivo quando chega na minha data, de eu olhar pra trás e assim, olha o que passou. Mas aí já é o seu inferno astral que tá te pegando aí, já tá vendo? Vem um católico astrólogo. Mas aí é legal, a questão da Páscoa é legal isso, porque, tipo, não necessariamente você precisa fazer isso na Páscoa, mas ter uma data que lembra isso é tipo um lembretezinho no celular pra você falar bem assim, ó, seja feliz. Sei lá, sabe? Mas pense um pouco nisso, eu acho legal isso, porque essa questão de você olhar pra dentro, da questão do diabo lá, eu vejo como o diabo a representação dos seus monstros interiores, a questão do... Isso dá um assunto para outro vídeo outra hora, porque a gente tá falando de Páscoa, mas esse assunto é mó legal. Não, mas é que eu vejo assim, tipo, a Páscoa, eu vejo que nesse sentido ela... É importante ter essa data para poder você refletir. Sim. Mas, por exemplo, eu não vou usar a Páscoa para isso. Sim, definitivamente você não usaria. Eu não vou usar, mas eu acho legal até esse papo que a gente tá batendo. No dia que chegar na Páscoa eu vou lembrar desse papo e eu vou ter um pouco mais... Isso é muito legal da gente falar com quem tá ouvindo a gente e assistindo também. Por quê? É legal da gente plantar desde cedo na cabeça das crianças que estão vindo agora, porque quem já tá com essa coisa embutida na cabeça meio que não muda mais, só se conseguir fazer uma limpeza, uma lavagem cerebral muito grande. Mas quem vai ter filho agora, quem tá tendo filho agora, acho bacana de mostrar que a Páscoa é uma coisa muito mais bacana além do ovo. Acho que é legal manter a tradição da troca do ovo, do chocolate, pelo menos na minha opinião. É divertido, queria que fosse mais barato, mas acho que pode ser um pretexto pra você, tipo, se reunir com seu filho, gastar um tempo com ele, não é verdade? Porque hoje em dia os pais estão aí, que é assunto para outro vídeo também, mas tem muito pai que não tá nem aí, quer tomar a breja dele e que deixa os filhos com a galinha pintadinha, né? A galinha pintadinha são zumbis modernos, as crianças vão virar zumbis, assim. Então ele prefere, já usa o pretexto da Páscoa para ter um momento em família, assim, eu acho que é muito mais legal. Eu achei legal, a Páscoa tem um pouco nesse sentido da união, né? Os familiares se encontrar naquele feriado, que seja pra... Minha família é um puta dos comedor de água, pra quem não entende o que é comedor... comedor de água? Essa expressão é maravilhosa, eu adoro quando nós vemos. Essa expressão na Bahia a gente fala, vamos comer água. O que é comer água? Vamos encher lata, vamos encher o caneco, vamos beber pra caralho. E minha família... Lá no Mato Grosso e no Goiás a gente usa muito termo, tipo, entrar dentro da garrafa. Genial! Vamos comer água e entrar dentro da garrafa. Porra, é um como alcoólico isso. Eu sou mais moderno, eu falo, eu vou travar o Nintendo. Muito bom. Genial. Minha família usa, por exemplo, a Páscoa pra se encontrar e quiçá fazer um churrasco, tá ligado? Mas é legal isso da união, né? Considerações finais, então. Eu queria que vocês botassem assim, o que vocês queriam finalizar falando alguma coisa sobre o tema de hoje. Eu acho que assim, por exemplo, a minha família não teve tanto essa tradição de juntar a galera, porque a gente sempre morou longe da família. Todo mundo era de São Paulo e a gente morava no Pará. E a gente, por exemplo, eu não tenho uma relação, não tenho relação nenhuma com a minha avó. Eu não tive muito contato com a minha avó na minha infância, assim, pouco. Uma vez por ano eu via, sabe? Eu não tinha aquele contato próximo. E eu acho que isso influencia muito nas nossas comemorações dessas datas festivas. Então a Páscoa pra gente era nossa. Mas era um negócio assim, todo mundo acordava cedo, todo mundo passava o dia inteiro junto. Era legal pra caramba. Hoje em dia meu pai já é falecido, a gente já não comemora mais Páscoa assim, mas ainda assim ainda tem aquela coisa da minha mãe perguntando assim, vocês vão comer chocolate essa Páscoa? Vocês vão... A gente fala assim, não vamos comprar Vocês fazem ovo. questão, né? Ela pergunta assim, vocês vão... Porque ela nunca sabe quando a gente tá de dieta ou não. No caso agora a gente não tá, então ela... Eu sinto saudade dessa reunião. De falar assim, todo mundo acorda cedo e tem uma brincadeira... Tem um almoço em família. Se tivesse isso todo domingo, por exemplo, seria muito legal, mas E se tivesse todo domingo, ia ser meio monótono, sei lá. Sim, ia virar tipo a Páscoa, ia banalizar. Mas eu acho que, por exemplo, todo domingo ter um almoço em família, eu acho importante, eu acho legal, acho bacana. Mas, tipo assim, minha família já é uma família, por exemplo, minha irmã tá morando no exterior, meu pai já faleceu, eu às vezes trabalho de fim de semana, então a gente não tem muito esse negócio. A minha consideração final é essa, eu acho que eu sinto saudade, eu acho que todo mundo devia sentir saudade dessa reunião, dessa coisa gostosa, que não necessariamente era religioso pra gente, era zero religioso pra gente, mas tinha um aspecto de
do aniversário. Naquela data a gente se junta. Que tem um Sem motivo. problema, molhou minha perna inteira. Desculpa, já jogando água aqui. Não, então, mas se se empolgou com o assunto. Vale um copo caindo? Sempre vale. Eu já tô Sempre molhado. vale. Desculpa, Caquito. Relaxa. Mas eu acho que é mais isso, assim. Eu acho que a Páscoa pra mim não tem significado tanto assim como eu não comemoro o Dia dos Namorados, o Natal pra mim também não... São datas comerciais. Pra mim são datas comerciais, totalmente comerciais, principalmente Dia dos Namorados, Dia das Mães, essas coisas, virou uma coisa comercial. Mas eu acho que, igual o Caco falou, podia rolar uma reflexão, assim, de falar, peraí, então por que isso existia antes, por que não existe mais, qual foi o aspecto que corrompeu, que pra mim foi o aspecto comercial das empresas de ovo de Páscoa, principalmente. Mas eu acho que ainda assim, se existe a tradição em alguma família, ela tem que ser preservada, ela tem que ser valiosa, porque não é como o aniversário, pode ser uma data reflexiva. Agora eu vou considerar meu aniversário diferente agora, porque o meu aniversário, eu tô um ano vivo, e aí? Vai ser uma data reflexiva. Vai ser tipo assim, eu vou chegar e vou falar assim, pô, lembra que o Wesley falou? Então, peraí. No meu aniversário eu vou falar assim, como que foi o último ano, os últimos 365 dias da minha vida, não a vida. Não de janeiro a dezembro, mas de maio a maio. Exato. O aniversário é maio. Exato. Então como foi de maio a maio? Como que eu tava no maio passado? Eu já tô pensando em várias coisas, porque aqui maio passado não tava muito bem. Então, e olha que do caralho, é uma crescente, né? E você, Wesley? Cara, pra quem tá ouvindo a gente aí em todas as plataformas e pra quem tá assistindo a gente aí no YouTube, eu tenho algumas coisas a dizer que por favor, abaixem o preço do ovo, pelo amor de Deus. A gente vai fazer uma manifestação. Abaixe o preço do ovo. Concordo totalmente com o Heitor, acho que da mesma forma que acho que eu falei do aniversário e você teve esse insight, acho que depois desse nosso papo também, nessa minha Páscoa, acho que eu vou ficar um pouco mais reflexivo. Acho que aproveita esse momento pra refletir um pouco mais mesmo, né? Eu acho que é uma data legal pra... Não precisa ser na Páscoa, mas só de você lembrar disso, faz antes, depois da Páscoa, mas acho que é legal ter esse pensamento na cabeça de se olhar, né? Se dar uma enxergada. Que é importante. E pra finalizar, por que diabos o coelho? Eu quero saber de onde veio a porra do coelho, velho. Então não sei se vai dar uma pesquisada isso vai aqui. Ficar, talvez com outro papo, mas... Quer que eu dê uma pesquisada aqui? Porque foi uma das coisas que eu não pesquisei. Tá, esse coelho maldito, mano. Com certeza era um cara cheio da grana, o cara que fez tudo isso. Ele devia ter um viveiro de... Total. Ter um viveiro cara, a galera deve estar rapidinho, porque passa com a gente. Aqui eu só porque eu mato a cobra e mostro o pau. A tradição do coelho da Páscoa é mais recente se comparada do ovo. O costume surgiu no século XVI, na Alemanha. Os alemães trouxeram o hábito para a América no século XIX. O animal foi associado foi associado à Páscoa porque se reproduz rapidamente e simboliza fertilidade e vida nova, que tem a ver com o renascimento de Jesus no catolicismo. Boa, legal. Marketing, pra mim não fez sentido nenhum, seus alemães. Filha da... Queria vender ovo. E eu, pra finalizar, eu vou pegar as duas deixas de vocês, vou finalizar de uma forma diferente, que eu também acho que vale um vídeo, vou trazer esse tema uma hora ou outra pra gente. Que família é a base de tudo, se liga nisso. Se você não plantar isso desde pequeno com seus filhos, com seus netos e com seus pais e com seus amigos, as pessoas que você ama de verdade, porque família não é só família, você nunca vai ter momentos assim com ninguém, entendeu? Então, plante isso e seja perseverante, uma palavra tão bonita, mas seja perseverante, porque enquanto um não está perseverante, sempre tem que ter alguém para puxar. Vamos se reunir, vamos almoçar junto. Então é isso, tipo, fiquem com quem vocês gostem, é o mais importante. Se ajuntem-se. Vocês vão estar aqui na Páscoa, em São Paulo? Vocês querem almoçar juntos, é isso? É isso que eu tô pensando. Eu acho legal. Não, porque o Wesley e a família dele moram longe pra caralho. Se eu tiver, a gente podia fazer um almoço de Páscoa e eu cozinho. Fechou! Eu adoro cozinhar. Claque, agora eu vou. Puxa a palma, cara. Eu gosto de palmas! Então é isso. É isso. Acho que valeu o papo, foi legal. Valeu o papo, foi demais. bom, eu entendi melhor a Páscoa, a gente entendeu melhor o coelho, então não fez muito sentido, mas eu acho legal. E, por favor, se inscrevam no canal, compartilhem, indiquem pros amigos, pras migas, tudo, pra todo mundo, porque isso é o mais bacana. Quando a gente se reuniu aqui, o intuito não era só da gente bater um papo e ficar falando coisas a esmo, porque a gente vai falar coisas a esmo também, besterol, mas a gente vai falar de coisa séria também. E o mais legal é trazer você pra dentro do nosso assunto, né, gente? Perfeito. Lembrando também que a gente vai estar disponibilizando isso também como áudio nas plataformas digitais. E se você quiser assistir a gente batendo esse papo aqui, também tá no YouTube, deixa lá na abinha aberta, vai ouvindo, né? Isso é mais legal. Nós somos totalmente multi-fucking-mídia. E por favor, comentem, deem assuntos, né? Vamos interagir. Acho que essa parada é a mais gostosa. Então vamos sair logo que tá ficando muito longo, galera. Valeu por assistir, por ouvir e até o próximo programa. Sejam muito bem-vindos ao
nosso programa. Esse aqui foi o primeiro de muitos. Parei de falar beijo. Vale 1. Valeu? Beijo. Valeu, mas vale 3 também. Ah, entenderam? Puta, eu vou embora. Não me deixa aqui sozinho, gente. Me vê mais um whisky. Não, volta, eu preciso de vocês. Eu acho que eu também vou. Não, poxa.